Gostaria aqui de saudar todos com a paz do Senhor Jesus e queria falar aqui um pouquinho sobre oração. Terminei de ler hoje um livro que fala da experiência lá na Rua Azusa, que foi a experiência do avivamento que houve em País de Gales, volta de 1906, 1905, né, e que contagiou também, né, algumas pessoas nos Estados Unidos, né? O escritor do livro até conta isso. E em Los Angeles, na cidade de Los Angeles, nessa rua chamada Azusa, né, houve ali um grande avivamento, um derramar do Espírito Santo, a experiência com dons, línguas estranhas, com interpretação, né, e houve uma operação do Senhor para iniciar ali a obra dele no nosso tempo, né, a obra do Espírito Santo de Deus no nosso tempo. E desse trabalho lá, né, dois irmãos que tiveram essa experiência lá, que vieram ali para a região de Belém, aqui no Brasil, né, onde eles trouxeram essa experiência do batismo com o Espírito Santo, né, dos dons espirituais, que levou também ao início da Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus ela tem início através dessa operação, do derramar do Espírito Santo. Depois tivemos outras denominações que surgiram, porque as igrejas chamadas tradicionais, elas entendiam que a experiência do batismo com o Espírito Santo, entendem ainda até hoje, era uma experiência do passado, só no tempo lá dos apóstolos, em Atos, que fala do derramar do Espírito Santo, a experiência do Pentecostes. Então eles entendem que aquela experiência ela só existiu naquele momento, porque a palavra ainda não estava toda escrita, né? A Bíblia não estava toda escrita, como nós temos hoje. Aí eles entendem que a partir da palavra estar toda escrita, então a revelação de Deus já está na palavra, então não precisa mais desta operação, né? Há esse entendimento nas igrejas tradicionais, né? Mas aprove ao Senhor, né, esta operação que foi iniciada, na verdade, através da experiência da oração, né? E aqui eu lembro daquilo que Jesus ele fez lá no Getsemane, né? A experiência dele da oração, né? Que nós vemos isso lá em Mateus, não vou precisar ler o texto aqui, mas eu vou dizer 26, do verso 38 ao 44, mostra que Jesus ele vai orar 3 vezes. Né? Que eu tenho até os versículos aqui marcados que mostram isso, mas é bom, né, você que está me ouvindo, procurar na palavra, ler, é importante isso. Né? E Getsemane, né, o nome que é conhecido, se você pesquisar aí na internet você vai ver a respeito disso. Ela vem de uma palavra que significa prensa de azeite. Literalmente ela significa isso. Né? E a prensa de azeite, né, é importante aqui, nós entendemos isso porque fala dos 3 momentos que Jesus foi orar. Porque ele vai orar com os discípulos, alguns discípulos ali, e quando ele retorna, ele ora um pouco, ele retorna e estavam dormindo. Aí Jesus desperta eles, aí volta de novo a orar. Depois, o Senhor Jesus, pela segunda vez, volta, os discípulos estavam dormindo. Aí na terceira vez ele vai orar novamente, né? E por fim ele fala com os discípulos que eles não podiam, né, ali vigiar nem uma hora, né, com ele. E logo depois ali Judas aparece para o trair e ele é levado preso. E a prensa de azeite, né, falamos aqui, que lá no Getsemane havia isso, oliveiras, apesar que as oliveiras que estão lá hoje não são do tempo de Jesus. As pessoas confundem isso. Elas vivem muitos anos, milhares de anos que a oliveira ela sobrevive, ela vive. Só que aquelas oliveiras ali foram plantadas depois. As originais já morreram há muito tempo. E na época de Jesus, havia ali, era um local onde havia o jardim e havia ali várias prensas de oliveira onde, né, se trabalhava ali para produzir o azeite. E a prensa de azeite ela tinha um mecanismo, né, em que ela passava por essa prensa, a azeitona passava por essa prensa por 3 vezes. Na primeira vez, ali saiu o óleo que era utilizado ali no templo,
né? Era considerado um óleo puro, sagrado, então era utilizado no templo, nos afazeres do templo. Né? Havia uma segunda vez que era prensado ali a azeitona, né? E o óleo que era usado ali servia para alimento, servia para remédio, servia para curar feridas. E havia uma terceira vez que era prensado ali as azeitonas, né? E era a última prensada que ela passava, né? Escorria ali dela, nesse momento, um líquido mais escuro, que era bem semelhante ao sangue, bem escuro, né? Quem olhava pensava que era até sangue que saía ali. Né? E é interessante, essas 3 vezes Jesus faz isso, ele ora 3 vezes. Né? E eu quero falar só da última prensa, né? Porque nesse momento, né, que era prensado pela última vez, pela terceira vez, né, Jesus orou 3 vezes. Ele vai e ora, né, a primeira prensa que ele passa. Né, era o óleo puro, ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o aceitam são tornados o quê? Filhos de Deus. Né? A segunda prensa, né, é aquilo que Deus realizou como sendo o nosso alimento. A palavra que saía da boca dele, que era alimento, que era remédio, né, que curava as enfermidades, que sarava, né, o homem, que perdoava os pecados. Então foi a terceira prensa, era o segundo momento, segunda prensa. Era o segundo momento ali que Jesus ele vai orar, né, e ele retorna. Né, e a última, né, foi aquilo que ele fez por nós na cruz, o derramar do sangue dele, o sofrimento dele, né, que nos trouxe, né, esse azeite mais escuro, né, que é, na verdade, o derramar do Espírito Santo sobre a vida do homem. Então, Jesus ele pagou esse preço. E às vezes nós não vamos pagar o preço que ele pagou, não vamos, porque é impossível para o homem pagar o preço que ele pagou. Né? Mas nós, na oração, devemos seguir o exemplo dele. Né? Ele orou por 3 vezes. Por 3 vezes ele foi diante do Pai. E na terceira vez ele volta já sabendo o que ia acontecer, aceitando o destino cruel que estava sobre a sua vida, sabendo de todo o sofrimento, de tudo que ele passava, mas ele entendia que ele precisava beber daquele cálice, porque aquele cálice traria salvação para a humanidade. Tiraria o sofrimento da sua vida, da minha vida, nos libertaria do pecado, nos daria salvação. E era só um momento de sofrimento que ele passaria, de dor, e logo ele estaria junto do Pai, preparando moradas para as nossas vidas e já deixando uma promessa que ele voltaria para buscar a sua igreja. Então a azeitona ela precisava perder a sua forma original. Né? Era Jesus sendo prensado, né? Na oração, no sofrimento, nas calúnias que falaram dele, na cruz pesada que ele teve que carregar. Era a azeitona perdendo ali a sua forma original. Né? Para que o óleo fluísse dela, para que Jesus passou por tudo isso, para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado sobre a vida do homem. Ele suportou ser prensado como azeitona, ser esmagado lá no Getsêmani, né, para que o azeite mais puro pudesse ser liberado sobre a sua vida, sobre a minha vida, que é o Espírito Santo. Então, se nós quisermos essa bênção, nós precisamos orar. Nós precisamos ir àquele local ali de sofrimento, né, que na verdade não é um sofrimento. Né? Falar com Deus é a bênção que nós temos e na oração nós falamos com Ele, mas quando nós vamos diante dele, derramamos o nosso coração. É como se estivéssemos sendo prensados ali. Né? E na oração, na busca, né? Aquelas pessoas lá de Los Angeles, em 1906, 1907, né? Elas passaram um grande período de oração. O pastor ali, estava à frente, ele orava incessantemente. Largou o emprego dele, porque Deus falou que ia sustentar ele de outra forma, e a vida dele era a vida de oração, até que um dia o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos.
Então, da mesma forma, né, ore sem cessar, até que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida e haja um avivamento na sua vida. Nós precisamos parar, né? Eu vou falar novamente isso, mas é a última vez que eu falo a respeito disso. A igreja do Senhor, ela não tem divisão, é um único corpo. Né? Não existe esse negócio de minha igreja é melhor, minha igreja que leva o céu, a minha igreja que é isso, a minha igreja que é aquilo. O Senhor não vê essas coisas. E quanto mais nós estivermos divididos, menos seremos abençoados e teremos essa experiência do corpo de Cristo. Né? É o corpo de Cristo, não é o corpo denominacional, não é uma religião. O corpo de Cristo é a igreja de Deus espalhada pela face da terra. Ela não tem nome, ela não tem denominação. É a igreja fiel do Senhor. Né? Ore na igreja que você está. Busque ao Senhor, peça o derramar do Espírito Santo, peça que os líderes da sua igreja tenham essa experiência, sejam cheios do Espírito Santo, que eles tenham a operação dos dons espirituais na vida deles, que falem línguas, interpretação, visão, sonho. São 9 os dons que o Senhor tem para distribuir na sua igreja. Né? Então faça isso, busque esse avivamento primeiro na sua vida. Depois ore por aqueles que estão ao seu redor. E tu verás uma grande obra, a obra do Espírito Santo sendo realizada na sua vida, no meio da sua igreja, no meio do seu bairro. Né? Faça isso, né? Porque é aquilo que Deus quer nesta hora que vivemos. É estarmos cheios do Espírito Santo, preparados para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. E o que vai identificar você e a mim no arrebatamento é se nós temos essa experiência. Se nós formos batizados com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo? Ainda não é? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça a Ele, porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele é o batizador do Espírito Santo. Você não precisa de nenhum líder e ninguém pedir oração para ser batizado. No seu quarto, na sua casa, onde você estiver, você peça a Jesus, ore a Ele. E Ele vai te batizar com o Espírito Santo, e quando Ele vier nas nuvens, né, você vai estar com o Espírito Santo na sua vida, e dessa forma você vai ser identificado como igreja fiel. E nessa hora você vai ouvir o toque da trombeta e você vai ser arrebatado. Arrebatado é ser tirado com violência. Num piscar de olhos, você vai estar subindo para a eternidade junto do Senhor Jesus para viver com Ele para sempre. Amém? Fica aqui essa mensagem, esse conselho da parte do Senhor para as nossas vidas. Né? E lembrando aqui que nós vamos retornar ali, né, no YouTube. As cartas, vamos dar mais dois vídeos somente sobre a carta de Gálatas e nós vamos encerrar. E logo, logo entraremos num novo projeto, né, que eu vou detalhar aqui mais adiante como será isso. Né? Vou colocar lá no Instagram, né? Vou colocar no Facebook, aqui no YouTube, aqueles que são inscritos, né, que querem compartilhar essa experiência, né? Compartilhe, dá um joinha lá. Uma mensagem ali positiva, faça o seu comentário, coloque ali sugestões, críticas, às vezes, né, a filmagem não está legal, está gaguejando muito, está dando algum problema, né, me passe esse feedback, né, que é importante para o aperfeiçoamento desse trabalho. Então deixo aqui para todos a paz do Senhor Jesus.